Vamos lá, nono ano, para a nossa parte final da aula. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto. Vai ser mais curto do que o outro. Porque eu quero usar um pouco da nossa segunda parte da aula para falar um pouquinho sobre a matéria da prova, caso você tenha ficado alguma dúvida. E também para a gente fazer os exercícios desse capítulo. Que eu pretendo passar pouco exercício para vocês de casa. Mas vamos lá, no ponto que a gente parou. Estávamos falando sobre a questão da luta pela igualdade. O Martin Luther King ele foi um grande exemplo disso, no mundo até. Mas nos Estados Unidos não é o único local que houve luta por igualdade. Temos também um caso extremamente marcante de um país que não era nem de um bloco nem de outro, era um dos países neutros, que foi a África do Sul. A África do Sul, eu falei aqui um exemplo de que nos Estados Unidos tinha uma coisa, tinha um apartheid. Mas o que é o apartheid? O apartheid foi uma política na África do Sul em que tinha separações sociais claras e definidas por lei do que uma pessoa podia fazer ou não fazer, dependendo da cor da pele que ela nasceu. Mais uma vez, eu me recuso a falar de raça, porque só existe a raça humana. Somos todos iguais, só temos diferenças físicas. E um dos exemplos que a gente pode trazer é que na África do Sul, cargos governamentais eram de pessoas brancas, não eram de pessoas negras. E que pessoas brancas eram essas na África do Sul? Eram de descendentes dos colonos ingleses que viviam lá. E no caso da África do Sul, foi um caso muito gritante de separação étnica. Porque era uma minoria branca muito pequena, dominando todo o país e impondo pesadas regras sobre a maioria negra. Afrodescendente e nativa mesmo. Então, ali criou-se uma situação muito ruim de separação social. E o grande exemplo de luta da África do Sul foi o Nelson Mandela. Também adepto da luta pacífica pela igualdade, Nelson Mandela foi um grande ativista pelos direitos iguais e um grande combatente do racismo dentro da África do Sul. Ele ficou anos preso, se me lembro bem, aí me falha a memória, porque essa parte também não é muito o meu forte em história, mas eu vou mandar para vocês direitinho lá no grupo. Ele ficou quase 30 anos preso. Tudo porque ele defendia direitos iguais. Mas, mesmo assim, a luta dele trouxe frutos. Ela trouxe uma maior igualdade na África do Sul. Não é ainda, hoje em dia, o ideal, mas já melhorou muito. E ele foi o primeiro presidente negro da África do Sul. Nelson Mandela é um grande exemplo de luta por igualdade. Aqui no Brasil, infelizmente, eu não tenho muito conhecimento das lutas sociais do Brasil. Eu sei de alguns exemplos, digamos, de artistas, de cantores que lutaram por questões de igualdade social. Eu vou dar uma pesquisada para poder mandar para vocês algo mais concreto, porque realmente é uma parte que me falha muito com o conhecimento. Mas a questão da igualdade social é algo que a gente não pode achar que é só lá de fora. Aqui também a gente precisa lutar por igualdade social. Porque existe... Gente, o Brasil tem racismo. Essa coisa de que o Brasil não tem racismo é uma mentira. Se vocês querem saber historicamente, foi idealizado lá no início da República para mostrar para o resto do mundo que aqui todo mundo se dá bem, que não tem racismo, mas tem. No Brasil tem racismo. Temos casos diários de racismo acontecendo no Brasil. E a gente precisa lutar contra isso. Porque, gente, o racismo é uma ideia estúpida. Não existe outra palavra a usar. É uma ideia estúpida de separação de pessoas
por questões físicas, geralmente de pele. Nossa, a minha pele é branca, a sua é negra. O que isso muda? Não muda nada. Muda a aparência, só isso. No resto não muda nada, nada. Somos todos seres humanos. E por isso que o racismo tem que ser combatido. Só querendo pontuar um pouquinho mais essa questão de igualdade social, porque um ponto muito importante. Inclusive, quando vocês entrarem no ensino médio, vocês vão ver muita discussão sobre isso, porque é ainda um debate muito atual. A criação do Estado de Israel. No período da Guerra Fria, ocorreram algumas mudanças no território que compreende a região da Palestina, no Oriente Médio. Como estudamos no capítulo 4, desde o século XIX, o movimento sionista vinha crescendo entre os judeus. Com a morte de milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, esse movimento passou a receber apoio de alguns países para a criação de um Estado judeu. Inclusive, o Brasil é grande responsável pelo Estado de Israel. Na reunião da ONU pós-Segunda Guerra, o nosso representante brasileiro, se não me falha a memória, é o Oswaldo Aranha, fez um grande discurso acalorado a favor da criação do Estado de Israel. Desse modo, em 1947, foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, o Estado de Israel, um país independente, a fim de abrigar a população judaica. Os palestinos que viviam na região, porém, sentiram-se prejudicados, porque muitos foram expropriados de seus territórios, perdendo suas terras para o novo país que se formava. Já tinha gente ali vivendo. A ideia de criar o Estado de Israel não é ruim, porque de fato é criar um país para um povo que não tinha um país. Mas criaram em cima de um local que tinha gente morando. Então criou-se um problema, não resolveu no outro. Você criou um novo problema. Por esse motivo, os palestinos não reconheceram o Estado de Israel e se aliaram a países árabes da região em diversos conflitos contra os israelenses, que contavam com o apoio dos Estados Unidos. Após diversas guerras, os palestinos perderam pouco a pouco boa parte do seu território, que foram sendo incorporados ao Estado de Israel. Vamos ver o mapa abaixo. Esse é o mapa de Palestina e Israel na sua criação, na criação de Israel em 1947. Para vocês verem como tem diferenças em verde Palestina, em roxo Israel, do território israelense ao palestino. E esse é praticamente Israel hoje. E o que sobrou da Palestina. A grande derrota que eles sofreram. Israel, ele tomou conta de grande parte dessas guerras que tiveram. Guerra da Independência de Israel, Guerra dos Sete Dias, Guerra do Yom Kippur. Várias guerras foram acontecendo ali envolvendo Israel e ela só foi aumentando o seu território. Pulamos para a página 286. A Guerra Fria nas áreas de influência. Na época da Guerra Fria, os embates entre ideias capitalistas e comunistas se espalharam por diversas regiões do mundo e influenciaram movimentos políticos em diferentes países. China e Cuba foram dois países que vivenciaram as lutas políticas decorrentes da Guerra Fria. Revolução da China. Em 1911, início do século, ainda antes da Segunda Guerra, a China vivia sob um regime republicano. Na década de 1920, surgiu no país o Partido Comunista da China, liderado por Mao Tse-tung. O partido se aliou à União Soviética, que buscava ampliar sua área de influência. Como tinha interesses que prejudicavam os grupos mais conservadores da China, como os membros do partido Kuomintang, o Partido Comunista foi bastante perseguido. Em 1934, os comunistas deram início à Longa Marcha, movimento de mobilização que propõe a difusão de ideias comunistas pelo país em uma aliança com os camponeses para tomar o poder. Em 1949, após a vitória militar, um grupo de comunistas conquistou a cidade de Pequim. Foi instaurado então um regime socialista chinês liderado por Mao. Em 1968, com o objetivo de evitar o enfraquecimento do socialismo no país, Mao deu início à Revolução Cultural, que apresentava novos modos de organização da sociedade chinesa e buscava reafirmar os valores socialistas.
Os costumes tradicionais, por exemplo, deveriam ser substituídos pelos valores proletários. A sociedade igualitária deveria ser construída por meio da coletividade e não do indivíduo. Também havia a proposta de eliminar a burocratização do Estado, de evitar a restauração do capitalismo e desenvolver as artes e a tecnologia. O que foi toda essa Revolução Chinesa? A China ela foi por um tempo, no século XIX, dividida em partes e dominada em partes por potências europeias. E isso foi muito traumático para os chineses. Quando eles conseguiram retomar o controle do seu país, ocorre esse nascimento do comunismo lá, com Mao Tse Tung. Inclusive, Mao Tse Tung, ele é o pai fundador do comunismo chinês, e é dele que vem a ideologia do comunismo chinês, o diferencia do comunismo soviético. E toda a revolução que ele fez, a guerra contra a Kuomintang, inclusive, uma coisa que não sei se vocês sabem, a China ela tem uma política de uma única China. Como assim? Não existe só uma China? Então, tecnicamente, não. Existem duas Chinas no mundo. A China continental, que a gente conhece, que a gente chama de China, e Taiwan. Taiwan se chama de China. Taiwan é fundada e formada pelo Kuomintang. Taiwan se diz a China original, diz que aquela China continental é uma China rebelde que prejudicou o país e dominou o país, mas que não tem direito sobre esse país. Então, internacionalmente, um país só pode fazer comércio e negócio e diplomacia com uma das duas Chinas. Por exemplo, o Brasil ele reconhece a China continental, assim como vários outros países. A grande maioria dos países reconhece a China continental. Afinal, é uma das grandes potências do mundo atualmente, tanto militarmente como economicamente. Mas, por exemplo, o Paraguai ele reconhece Taiwan. O Paraguai reconhece Taiwan como a China de verdade. O Paraguai não chama Taiwan de Taiwan, chama de China. E chama de China comunista, o outro nome, a China continental. E essa separação se deu na época da Guerra Fria. Existe até hoje uma grande vontade da China continental pegar Taiwan para si de volta, o que gera muitos debates, porque isso vai envolver uma guerra. E uma coisa interessante de toda a questão comunista chinesa foi essa revolução cultural. Porque o Mao Tse Tung estava preocupado de que a China se influenciasse muito por outros países. Que a cultura chinesa decaísse com a invasão de outras culturas estrangeiras. Então ele fez esse processo de expulsão de culturas estrangeiras. E também da adoção de novos pensamentos para a China, que sempre favorecessem o Partido Comunista. Só que assim, a gente pode pensar, nossa, ele estava defendendo a cultura do país dele, que legal. Mas, vírgula, porque ele também perseguia muitas pessoas nesse processo. Por exemplo, dentro do comunismo, o comunismo chinês é um estado ateu, ele não reconhece nenhuma religião. Então não existe liberdade de culto na China. Uma pessoa que cultua uma certa religião, que não esteja dentro da questão cultural chinesa, ela é e vai ser perseguida. Então, essa atitude dele de supervalorização da cultura nacional também trouxe um momento de perseguição a qualquer um que pensasse contra ele. E a Revolução em Cuba? Na década de 1950, Cuba vivia sob um regime ditatorial, liderado pelo presidente Fulgêncio Batista. Sim, gente, Cuba passou por várias ditaduras, está até hoje em ditadura. Praticamente a maior parte da história de Cuba é ditadura. Apoiado pela elite agrária, esse governo estava alinhado aos interesses estadunidenses e submetia essa economia da grande potência capitalista da época. Com o tempo, o governo de Batista foi se tornando bastante impopular e uma oposição começou a se organizar contra as políticas do ditador. O advogado Fidel Castro era um dos opositores que faziam denúncias contra Batista, nas quais demonstrava a situação da exploração em que vivia o povo cubano.
Mesmo depois de ter sido preso, Fidel continuou organizando atos contra o governo e contribuiu para a mobilização de um grupo de revolucionários, que também incluía seu irmão Raul Castro, o médico de origem argentina Che Guevara. Então aí vou dar um ponto, vírgula, aí para a gente poder dar uma explicação. Fidel Castro fazia oposição ao governo de Fulgêncio Batista. Eu tenho certeza que vocês já viram isso no passado, mas vamos dar uma lembrada. A história de Cuba está muito ligada à questão de intervenção dos Estados Unidos. Cuba foi formada depois de uma invasão estadunidense à ilha, numa guerra contra a Espanha, que expulsou os espanhóis, aí meio que ocupou ali por um tempo, depois virou Cuba, mas existia uma certa coisa na Constituição dessa Cuba no início, que era a emenda Platt, que deixava que os Estados Unidos intervissem dentro de Cuba quando quisessem. Então Cuba sempre foi livre, mas como eles mesmo falam, pero no mucho, porque existia essa emenda Platt que deixava os Estados Unidos intervir dentro deles. E Fidel era contra isso, Batista era a favor, porque era apoiado pelos Estados Unidos. E ele sempre fazia oposição. Nessas oposições dele, ele foi preso pelo Fulgêncio. Só que ele foi preso e depois foi solto. E aí ele fugiu. Nessa fuga dele, que ele vai para o México, ele vai com o irmão, o Raul Castro, atual... Não, atual não. Eu acho que já mudou o presidente de Cuba. Eu vou dar uma pesquisada e falar com vocês no Telegram. Ele vai com o seu irmão Raul Castro e lá ele conhece o argentino Che Guevara, que estava fazendo um tour pela América Latina. E o Che Guevara é uma figura polêmica. Muita gente defende, muita gente não defende. Essa parte da história dele, que ele está viajando pela América Latina, ele não passa no Brasil, porque língua. Ele estava passando nos países de língua hispânica. E ele queria meio que entender a América Latina, estudar o que estava acontecendo com a América Latina, porque ela era tão pobre. E ele, nas suas viagens, Che Guevara chegou na conclusão que o problema da América Latina era o capitalismo. Aí ele encontra Raul Castro, os dois conversam, ele encontra com o Fidel, eles vão conversando e meio que chegam num acordo de tentar fazer uma revolução em Cuba. Aí eles recebem um certo treinamento de um revolucionário, que, se me lembro bem, era um revolucionário que tinha até lutado na Guerra Civil Espanhola. Eles voltam para Cuba para iniciar os processos de revolução. Os revolucionários que queriam lutar contra o governo de Batista se organizaram na região de Sierra Maestra, local onde o movimento adquiriu a adesão de camponeses cubanos. No local, os rebeldes treinaram algumas técnicas de guerrilha nas matas e planejaram a tomada do governo. O que é uma técnica de guerrilha? Eu acho que até expliquei isso para vocês em algum momento. É uma técnica de combate em que um exército não ataca diretamente o outro. Ele bate e volta. Ele fica escondido, faz um ataque e volta. A ideia dele é enfraquecer o adversário para, quando tiver em condições boas de ataque, realmente atacar e tomar o local. Em janeiro de 1959, com o apoio de grande parte da população, eles tomaram a capital cubana, Havana, e assumiram o poder do país. Tem início então em Cuba o governo de caráter socialista, com Fidel Castro no comando dos países. Vírgula, não foi no momento que Fidel tomou o poder que ele se proclamou comunista. Ele primeiro foi explicar a revolução para os Estados Unidos, porque ele não queria, de cara, entrar como inimigo dos Estados Unidos. Ele pediu uma ajuda econômica. Os Estados Unidos não deu, aí ele falou, não tem jeito, para Cuba poder se reerguer, preciso de um aliado forte. E ele foi para o lado socialista. Quem era socialista desde o início da Revolução era o Che Guevara. O Fidel, ele foi se tornar ali mesmo quando os Estados Unidos recusa ele. As primeiras medidas do novo regime foram estatizar os bancos, ou seja, os bancos que eram de pessoas, então eram do Estado, e empresas também aconteceu isso, ficaram do Estado, e promoveram a reforma agrária. Essas reformas, entretanto, eram prejudiciais aos grandes proprietários de terras cubanos, que resolveram se aliar aos Estados Unidos para impedir
prosseguimento da implantação do regime socialista cubano. Desse modo, em 1962, as potências capitalistas, sob a liderança dos Estados Unidos, impuseram um embargo econômico a Cuba. Que é isso? Um bloqueio de comércio a Cuba. Esse embargo econômico tem até hoje, e só pode negociar com Cuba quem tem autorização para passar esse bloqueio. Quem não tiver autorização vira inimigo de quem está bloqueando, no caso dos Estados Unidos. Em contrapartida, Fidel ampliou as relações entre Cuba e União Soviética, estabelecendo o seu país como uma parte da área de influência soviética. E é isso, turma. Chegamos no fim do capítulo. Vamos lá para o nosso grupo. Vamos fazer perguntas primeiro da matéria da prova, depois perguntas dessa matéria e fazer os exercícios do livro mesmo, exercitar o que a gente viu. Não tem muitos exercícios, para nossa sorte. Esse capítulo é pequeno. E também tirar algumas dúvidas do que vai ser o simulado. Vamos lá para o grupo, turma do Telegram.